Boa noite, o espaço reservado para a atualidade parlamentar já está no ar. Começa agora um programa totalmente produzido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, quinzenalmente transmitido aqui no canal 2 da Televisão Pública de Angola. Por isso, deixe estar aí e acompanhe o programa O Parlamento. O Executivo apresentou no Palácio da Assembleia Nacional o Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022, no âmbito do Programa de Divulgação do principal instrumento de governação. Constam do referido plano 25 políticas estratégicas, 85 programas de ação e 5 eixos para o desenvolvimento sustentável do país, que incluem aspectos ligados à consolidação da paz e da promoção de boas práticas de governação. Acompanhe os pormenores já a seguir. A estabilização da macroeconomia continua a ser a grande prioridade do Executivo para os próximos 4 anos, para fazer face aos graves desequilíbrios económico-financeiros decorrentes da queda do preço do petróleo no mercado internacional. Desde meados de 2014, foi aprovado em maio deste ano um Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022, cujas linhas de ação foram já apresentadas aos deputados da Assembleia Nacional. A estabilização macroeconómica constitui um meio necessário para atingirmos o nosso grande objetivo, que é o de aumentar a produção nacional, de tornar os nossos empresários mais fortes e competitivos, de promover as exportações fora do setor petrolífero e de substituir importações cujos produtos podem ser fabricados localmente. Se não tivermos uma economia forte, sustentada e diversificada, não conseguiremos resolver de modo satisfatório os sérios problemas sociais do país, tal como o desemprego, a fome e a miséria. O documento, que vai orientar a ação governativa neste quinquênio, prevê o crescimento médio anual da economia nacional na ordem dos 3%. Contudo, o fator importante a realçar aqui é que o crescimento médio anual do setor não petrolífero será mais robusto e se situará ao redor dos 5,1%. Com a aprovação do Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola para o período 2018-2022, este passa a ser o principal documento de planeamento e de orientação de toda a ação do Executivo. Com base nesse instrumento, passarão a ser elaborados os orçamentos de programa, isto é, os orçamentos de Estado, a partir de agora, passarão a estar baseados nos 83 programas previstos neste Plano de Desenvolvimento Nacional. O Orçamento Geral do Estado de 2019 foi já elaborado na base deste princípio do contrato de programa. A apresentação do presente plano vai permitir aos deputados aferir, em sede da discussão na especialidade do OGE, se os programas ou projetos dos setores do Governo estão em consonância com as opções de política que constam do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Durante esta sessão, os parlamentares levantaram algumas questões sobre a execução estratégica do Plano de Desenvolvimento Nacional. Nunca mais se pegou numa rede comercial. Isso é que vai estimular, de facto, a produção nacional, sobretudo no campo. Se não há aumento da produção, não há aumento da produtividade, nós só podemos lograr essa baixa de inflação e a coincidência das taxas de câmbio penalizando a população. E, de facto, é o que nós vemos. Desemprego, é o que nós vemos, a desvalorização da moeda, a diminuição do poder de compra. O papel do setor privado apresenta-se crucial, porque é ele, no fim de contas, que vai fazer com que a economia ande. Até porque os recursos públicos para todo este processo é diminuto, uma vez que 65% é para manter o que já existe.
O ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, tomou a dianteira e transmitiu algumas das experiências colhidas do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, que serão tidas em conta neste período de execução do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. O país está a rever todo o quadro legal e pensamos poder contar com o apoio do empresário, quer nacional como estrangeiro, e para o efeito nós prevemos a implementação de parcerias público-privadas. O governo tomou medidas no sentido de fazer com que não se continuasse com aquele processo que se vivia de grande instabilidade, sobretudo no mercado cambial. Hoje temos uma situação de um mercado cambial mais estável, as nossas reservas internacionais atingiram um patamar que nos dá uma certa folga, um certo conforto. As taxas de inflação no nosso mercado têm estado a diminuir, não obstante o processo de depreciação da moeda no mercado, mas nota-se uma diminuição das taxas de inflação, isto é, do nível geral de preços. Ao mesmo tempo que se criam as condições para o país retomar o crescimento económico a partir do próximo ano. O Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022 visa a promoção do desenvolvimento socioeconómico e territorial de Angola, centrando-se na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019 foi entregue oficialmente esta semana pelo Executivo à Assembleia Nacional para discussão e aprovação. Estimada em cerca de 11,2 bilhões de kwanzas, a proposta do Orçamento Geral do Estado para exercício económico 2019 já se encontra na posse do Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Procedeu a entrega do principal instrumento de gestão do país ao Parlamento, o Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, acompanhado pelo Ministro das Finanças, Archer Mangueira. Para este Orçamento Geral do Estado de 2019, nós temos objetivos muito claros a atingir. O primeiro grande objetivo é, efetivamente, conseguirmos o relançamento do setor produtivo, em particular da agricultura. Vamos continuar com o processo de consolidação da estabilização macroeconómica para permitir criar um ambiente de negócios que favoreça este relançamento da atividade produtiva. E, por outro lado, vamos continuar a apoiar todos aqueles projetos que dizem respeito à área social, nomeadamente a educação, a saúde, o combate à pobreza. Portanto, todos esses programas serão favorecidos no âmbito do Orçamento Geral do Estado que estamos agora a trazer para a discussão na Assembleia Nacional. Além da prioridade ao setor social, o OGE para 2019 acautela também questões sensíveis às especificidades do género. O importante aqui a reter e a enfatizar é que, a partir deste Orçamento Geral do Estado deste ano, todo o tipo de tarefas e atividades que forem consideradas terão que necessariamente fazer parte desses 83 programas. E devo confirmar que o aspecto que se refere à mulher, à família e outros aspectos congêneres estão efetivamente consagrados neste Orçamento Geral do Estado. Apesar de se verificar a redução das taxas de inflação e de haver um equilíbrio entre a taxa de câmbio oficial e a prevalente no mercado informal, pela primeira vez, Angola recorre ao Fundo Monetário Internacional para executar o orçamento do próximo ano. O que nós estamos a negociar com o Fundo Monetário Internacional é um programa de apoio ao nosso Programa de Estabilização Macroeconómica e ao nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, o PDN 2018-2022. Todas as ações que forem incluídas no âmbito deste acordo com o FMI serão sempre no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional e do nosso Programa de Estabilização Macroeconómica. Portanto,
O aspecto fundamental a reter aqui é que é um programa com as aspirações nossas próprias aspirações, e que contará com apoio financeiro e com apoio técnico do Fundo Monetário Internacional. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019 segue agora para votação na Generalidade, para posteriormente ser discutida na Especialidade. A aprovação final global do documento deve ocorrer até 15 de dezembro para que comece a ser executado a partir do primeiro dia do ano a que faz referência. O Grupo de Mulheres Parlamentares, em parceria com o Fórum Parlamentar da SADC, iniciou a segunda fase do workshop sobre o modelo de fiscalização sensível ao género. O certame visou garantir o empoderamento dos membros deste órgão do Parlamento com competências para monitorar e fiscalizar a implementação da Resolução 60/2 das Nações Unidas sobre a mulher e a rapariga com VIH-Sida. A luta é antiga, mas as estatísticas continuam a registrar números alarmantes de pessoas contaminadas com o vírus da imunodeficiência humana, VIH. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 0,6% da população mundial está infectada com VIH. Mais de 60% de todas as pessoas portadoras de VIH vivem na África subsaariana, cuja maior taxa de seroprevalência da doença atinge essencialmente mulheres, jovens e crianças com idades inferiores a 15 anos. Por este motivo, os parlamentares angolanos foram chamados a desempenharem o seu papel no quadro da prevenção e eliminação da epidemia do VIH-Sida, uma luta que é de todos. Assim considerou o presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, no ato de abertura da segunda fase do workshop sobre o modelo de fiscalização sensível às especificidades de género ocorrido esta semana. Temos sim que dizer em uníssono: não será em meu nome que esta praga há de propagar-se como um fogo lavrando. É um dever trabalhar para interromper a marcha desta pandemia no mundo e na nossa região em particular, pelo que entendo ter chegado a hora de todos participarem neste combate. Como homens, o apelo que este ato nos faz é a condição suficiente para a nossa total disponibilidade. Contudo, defendo que não basta o simples ato de pressionar. É necessário que os resultados sejam tangíveis e significativos para a nossa satisfação quando estes mostrarem uma regressão nas taxas de novas infecções do VIH. É aqui que o nosso engajamento torna-se valioso, porque pode contribuir para esta viragem. Através da monitorização da implementação das leis, dos programas e do orçamento. Na oportunidade, a presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, deputada Maria do Carmo do Nascimento, recordou que a Resolução 60/2 apela aos Estados-membros da ONU a acelerarem a adoção de medidas que visem prevenir novas infecções por VIH em raparigas jovens. Angola foi o país que pilotou a primeira fase e, por essa razão, foi escolhido para a segunda fase, pelo engajamento político do nosso Parlamento e o compromisso ao projeto da representação das agências das Nações Unidas. A primeira fase fez recomendações importantes, das quais salientamos as seguintes: criar uma estrutura que vai fiscalizar a implementação do GRAUN em Angola, mesmo depois da segunda fase; criar um ambiente favorável em que os membros do Grupo de Mulheres Parlamentares vão beneficiar do apoio dos seus homólogos do sexo masculino durante as reuniões das comissões e as sessões plenárias; elaborar indicadores do GRAUN sensíveis ao género que vão ajudar a fiscalizar a implementação da Resolução
60/2 da CSW da ONU. Por sua vez, o representante da ONU em Angola, Pier Paulo Baladelli, apresentou a estratégia adotada pela organização que representa para a implementação de medidas concretas dos Estados-membros. Promover oportunidades econômicas iguais e trabalho decente para mulheres e raparigas, assegurar o engajamento total de homens e rapazes, promover acesso às raparigas, a sua retenção e completamento da educação, habilitar a intensificar a implementação de leis, políticas e estratégias para eliminar a violência baseada sobre gênero, estender à escala nacional a educação sobre VIH-Sida de maneira científica e apropriada à idade. Contudo, quem se mostrou satisfeita com o empenho demonstrado pelos parlamentares foi a diretora-geral do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, Maria Lúcia Furtado. Mostra a liderança política do nosso país na resposta ao VIH-Sida, e o nosso país mais uma vez demonstrou que os governantes, que os parlamentares, que toda a sociedade está envolvida para dar sustentabilidade à resposta do VIH-Sida em Angola. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, exortou os deputados do seu partido a reforçarem o diálogo com os homólogos do MPLA e outras forças sociais para um debate aberto sobre o processo autárquico no nosso país. Isaías Samakuva fez este apelo na abertura das 7ª Jornadas Parlamentares do partido, realizadas em Dalatando, sede da província do Kwanza Norte. No evento, o presidente da UNITA defendeu que a discussão do pacote legislativo autárquico deve ter em conta a realidade do país. A discussão dos projetos e propostas de lei será mais produtiva se for precedida de um diálogo abrangente que conduza a um entendimento prévio comum entre os decisores políticos sobre as questões práticas estruturantes e operacionais ligadas à implementação das autarquias locais. Na busca de consensos para as autarquias em Angola, Isaías Samakuva alertou os deputados de seu partido mais interação com a maioria parlamentar. Devemos estar disponíveis para discutir mesmo com o MPLA, naturalmente com outras forças sociais, um plano de ação transparente, abrangente e consensual para a implementação das autarquias em 2020 em todos os municípios do país. As 7ª Jornadas Parlamentares da UNITA foram preenchidas com apresentações e debates de vários temas. O sociólogo Heitor Simões falou da intervenção do Parlamento nas políticas públicas. Deve-se encorajar os deputados a fazerem tudo ao seu alcance, do ponto de vista político, naturalmente, para que todas aquelas decisões que veiculem o bem-estar das famílias, do cidadão, das organizações, etc., sejam de facto discutidas e que se procure o consenso até a exaustão. Por sua vez, o economista e jornalista Carlos Rosado fez uma análise comparativa do OGE 2018 e 2019. O poder do orçamento é do Parlamento e, portanto, nós temos que dar, digamos assim, condições ao Parlamento para que possa analisar bem e possa discutir bem os e sem politiquices. É uma comissão técnica independente, técnicos independentes que fizessem a avaliação e que dessem inputs aos deputados. Depois a discussão é política, toda a gente sabe, a discussão é política. Mas a base para a discussão devia de ser técnica. Na ótica do economista Precioso Domingos, os deputados devem prestar maior atenção ao Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. O PDN tem a vantagem de estar no início e, por ter a vantagem de estar no início, tem a possibilidade de não assumir a teimosia que ocorreu no de 2012 versus 2018. Ainda pode ser corrigido. A experiência de Moçambique na implementação das autarquias animou o último painel temático
das 7ª Jornadas Parlamentares da maior força política na oposição em Angola. A legislação vai codificar e deve codificar aquela que é a vontade genuína dos munícipes e da sociedade angolana. Portanto, é um exercício de grande responsabilidade e é importante que os deputados e a própria sociedade o assumam na sua plenitude. Seguramente vamos daqui com uma atualização daquilo que são as expectativas do cidadão para com o desempenho da Assembleia, em particular do Grupo Parlamentar da UNITA. De certo que você já viu um militar com uma ou mais medalhas na sua farda. Pois bem, essas medalhas chamam-se condecorações militares, um reconhecimento dado a militares ou unidades militares por atos de heroísmo em batalhas ou por bons serviços prestados. Na presente edição da nossa rubrica Voz do Cidadão, vamos falar-lhe sobre a Lei das Condecorações dos Militares das Forças Armadas Angolanas, aprovada este ano pelo Parlamento. Acompanhe. Hoje viemos à rua para ouvir do cidadão o que ele sabe sobre as condecorações concedidas aos militares das Forças Armadas angolanas, o que diz a lei sobre isso e que tipo de reconhecimento é dado a quem deu o seu máximo em prol da conquista da paz e da estabilidade democrática do país. É uma lei muito bem feita, a pensando em um país, ao mesmo tempo pensando também em povo angolano. Essa lei é bem-vinda porque os militares anteriormente sofriam muito, não tinham boa valorização, era desvalorizado. Se atualmente está a ser valorizado esse esforço que eles anteriormente o fizeram, então para mim é de inovar. Não? É uma mais-valia para as Forças Armadas e não só, pelo desempenho ao longo desse processo, sobretudo na reconciliação nacional, independentemente das cores partidárias, mas esse é um pacote muito importante para as Forças Armadas e para o povo em geral. Para melhor entendimento sobre o que diz a lei das condecorações dos militares das Forças Armadas Angolanas, convidamos a deputada Ruth Mendes, que irá esclarecer-nos o assunto. Nós temos duas leis anteriores, a Lei 14/10, que é de 18 de outubro, a Lei do Sistema de Condecorações e Títulos Honoríficos, e temos a Lei 6/04, também de 8 de outubro. Por sinal, todas elas são aprovadas no mês de outubro, que é a Lei do Título Honorífico do Herói Nacional e várias outras condecorações. Portanto, essas leis existem, como pode ver, uma é de 2002, a outra é de 2004 e agora em 2018 surgiu então a Lei das Condecorações Militares. Vai-se dar mais dignidade à carreira militar, porque nós somos um país que tivemos em guerra durante muitos anos e chegou uma fase, se calhar, que as pessoas, uns não queriam ir porque tinham medo, outros também vão, mas não dão aquela dignidade de facto que a carreira militar merece. Uns estão nos vários ramos das Forças Armadas, têm funções diversas, mas todos eles contribuem para o mesmo objetivo, que é a defesa da pátria. Então, aqueles que se destacam com atos de bravura, de heroísmo, de facto devem ter um tratamento também especial. Portanto, o que se pretende com essa lei é essencialmente isso. Destacar aqueles que têm, de facto, um comportamento também destacado. Porque se eu me destaco, é óbvio que não posso ter o mesmo tratamento com aquele que está só lá por estar. Para ser condecorado, ele tem que ter uma avaliação individual favorável. A avaliação individual dele tem que ser positiva. A nível das Forças Armadas, acho que isso ainda continua, porque no tempo até que das FAP lá, isso existia, né? Todo militar tem uma caderneta e
tudo que acontece na vida desse militar, enquanto militar, é registrado nessa caderneta. Se comportou bem, se comportou mal, se foi admoestado, se foi homenageado, quer dizer, tudo isso, ou elogiado, tudo isso consta dessa caderneta. Então, aí já se pode avaliar se ele tem ou não um bom comportamento individualmente. Isso tem que ser confirmado, primeiro pelo seu superior hierárquico, né? Depois pelo comandante da unidade, e também não basta só isso. Depois, a cada um dos níveis de condecoração, o Presidente da República, porque são medalhas de Estado, a condecoração é de Estado, e aí tem que ser o Presidente da República. O Presidente da República cria comissões com 5 pessoas que, então, avaliam se de facto este militar está ou não em condições de ser condecorado. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa O Parlamento. Na próxima quinta-feira estaremos juntos novamente, mas desta feita ao longo do programa Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola. Parlamento.ao é a nossa página oficial na internet. A atualidade parlamentar está disponível 24 horas ao dia para você que quer manter-se sempre informado sobre as atividades desenvolvidas pelos representantes do povo. Como já é do seu conhecimento, as reuniões plenárias são de acesso livre para todo cidadão que queira acompanhá-las presencialmente. O Parlamento cada vez mais perto de cada angolano. Boa noite. Oh,